O que te levaria a entrar na cova dos leões? Ana, ninguém é louco o suficiente para entrar na cova dos leões. Eu quero te dizer que dia 30 de novembro de 2025, o Gerson de Melo Machado, mais conhecido como Vaqueirinho, né, entrou lá no Parque Botânico, né, no Zoobotânico Arruda de Câmara, em João Pessoa, na Paraíba. Ele escalou um muro de 6 metros de altura, né, e onde eles estavam cumprindo todos os parâmetros de segurança. Na verdade, eles cumpriam acima do que era estabelecido, né? O muro tinha 2 metros acima do que era estabelecido, a zona de recuo era 1,5 metro acima do que era estabelecida, a zona de segurança, o, o, o jardim, o parque, né, botânico, estava cumprindo tudo que era para ser cumprido, né? E o vaqueirinho, num, num domingo à tarde, resolveu escalar o muro, né, passar por toda essa segurança, descer por uma árvore, exatamente onde essa árvore ficava ali, no habitat ali das onças, né, dos leões, das onças, das leoas, né. E aí, quando ele estava descendo essa árvore, a leoa Leona, que nasceu nesse parque, bebezinha, né, desde recém-nascida lá, vê ele descendo a árvore lá no local, no espaço dela, ela sai correndo, vai de encontro à árvore e ele está descendo. E as pessoas ficam alvoroçadas, desesperadas, começam a filmar, achando que ele vai parar, que ele vai voltar, e ele continua descendo a árvore. Quando ele para lá embaixo, a leoa levanta, pega ele e tira a vida do vaqueirinho, né? Um rapaz de 19 anos de idade, gente. Eu dei uma olhada em várias coisas que tinham sido produzidas, né? O Brasil todo está falando sobre isso, o Brasil todo está polarizado, né? Muitas pessoas criticando, muitas pessoas procurando culpados, algumas pessoas querendo que a leoa tivesse sido sacrificada, né? É, e, eu, e aí eu quero trazer algumas reflexões. Primeiro, a leoa estava dentro do espaço dela. A leoa, em momento nenhum, ela atacou algum visitante fora daquele espaço. Até porque lá tem todo o protocolo de segurança, né? Infelizmente, quais motivos levaram o vaqueirinho a fazer isso, né? Ainda é desconhecido, embora alguns, né, tenham algumas especulações. Ele entrou na jaula da leoa. Por isso que eu te perguntei o que te faria, né? E aí eu quero te fazer, então, a leoa, ela simplesmente agiu como uma leoa. A leoa simplesmente agiu como um animal selvagem que estava sendo, para ela, atacada, invadida, né? O habitat dela, o espaço dela, o território dela naquele momento ali estava sendo invadido por uma pessoa. E aí ela, como um animal selvagem, e E aí ficou toda essa polêmica, né? A leoa, ela tirou a vida do vaqueirinho, mas não comeu o vaqueirinho. O zoológico disse que ela não faria isso porque acredita-se que, né, ela estava alimentada, ela não tem esse comportamento, né, eles fazem uma série de treinamentos com os animais de lá, tanto que ela ficou bem estressada, né, com o processo, as pessoas gritando e os profissionais lá para ela sair de cima do vaqueirinho depois dele morto já. E o animal estressado, porque aquilo ali não era natural, né? O natural, ela tá ali tranquila, controlada no ambiente dela, mas logo depois ela
aceitou os comandos, né, dos profissionais, saiu de perto do corpo e foi para o local que eles determinaram para ela ir, como no treinamento, né? E aí eu quero te trazer algumas reflexões aqui. O Gerson, talvez você diga assim, esse menino deve ser louco, né? Esse menino deve ser doido, esse menino deve ter problema mental. E certamente, tá? O Gerson ele tinha algumas questões patológicas, sim, né? Mas eu queria que você olhasse não só com aquele ar de julgador, né? Tipo, tem que sacrificar o bicho, o, ele era doido, mas tentar olhar por trás de tudo, né? Primeiro, o bicho agiu como um bicho, e segundo, o Gerson. Qual é a história do Gerson, né? O Gerson nada justifica, mas tudo tem consequência, tá? Mas tem uma história por trás. O Gerson é filho de pais com problemas mentais, o pai abandonou, não assumiu. A mãe, ele foi tirado da guarda da mãe, né? Porque a mãe tem problemas mentais, é diagnosticada com esquizofrenia. Os avós também têm problemas. Então, ele não era criado com os pais. É, o conselho tutelar até tentou entregar ele para os avós não aceitaram, a mãe não podia, o pai não queria. Então, era uma criança ali completamente rejeitada, né? Viveu ali a infância toda de abrigo em abrigo, de abrigo em abrigo. Só o Criador sabe o que esse menino passou nos abrigos. A gente sabe que vida em abrigo não é fácil, né? Os traumas que são gerados ali dentro, as questões, já se traz o trauma de se sentir rejeitado, né? E, e o que mais? Durante a vida dele, 19 anos ele tinha, né? Nesses 19 anos, ele já foi detido 16 vezes, 10 dessas 16 vezes ele era menor de idade, né? Ficou nos centros de detenção, nos abrigos, e enfim, e 6 vezes já como adulto indo para a prisão, tá? E os responsáveis da prisão até já tinham alertado, né, alguns órgãos, que o Gerson, que o Vaqueirinho, ele tinha questões psicológicas, que a prisão não era o local mais indicado para ele. O local mais indicado para ele era o local para tratar da saúde mental dele. Os responsáveis, né, as pessoas que ficaram ali próximo do Vaqueirinho na prisão, disse que o Vaqueirinho era como se tivesse, o Gerson era como se tivesse 5 anos de idade, né? Isso mostrava que ele tinha essas questões patológicas. A forma que ele conversava, sabe? Não justifica, né? Grande parte dos delitos dele era contra os órgãos públicos, né? Quebrar viatura e tal, e outras coisas também, mas assim, não estou aqui justificando que ele tinha uma questão mental que justificasse esses atos dele, tanto que tudo tem consequência, ele foi preso por tudo que ele cometeu, né? Mas eu queria trazer essa consciência para isso sobre a saúde mental, né? O quanto que esse menino ele não era enxergado. Tudo isso que ele fez, será que não era uma forma de gritar por ajuda, né? Era a forma dele de chamar atenção, de dizer eu estou aqui, alguém me vê, né? E embora a Covid, de lá para cá, a Covid, ela deu uma dimensão muito grande nessa questão mental, né? Explodiu, assim, os números, eles aumentaram considerável, absurdamente, né? Pessoas que ficaram com questões mentais desde a Covid. Só que mesmo isso sendo, não é mais raro, é impossível alguém não conhecer alguém que tem alguma questão patológica, alguma questão mental, ou até você mesmo que está me assistindo. Eu mesmo já tratei várias questões de ansiedade, quadros depressivos e outras coisas, outras questões. Você deve conhecer alguém, né? Só que mesmo assim, se falando muito, acabou de passar setembro amarelo, que a gente fala sobre saúde mental,
Eu tô te falando agora como terapeuta, como psicanalista, mas ainda se existe muito tabu, ainda se existe muito preconceito. E o preconceito aqui, ele vem de duas esferas, ele vem de dois lados. Ele vem do preconceito do outro para quem tem, para com quem tem essa questão patológica, tá? E ele vem de quem tem também. A própria pessoa que tem, ela tem esse preconceito. Eu conheço muitas pessoas que têm diagnóstico que a gente vê claramente, a gente que é da saúde mental vê que essa pessoa tem quadro depressivo e ela não assume. É mais fácil uma pessoa, você pode até conhecer alguém, ela diz que tem ansiedade do que depressão. É mais fácil dizer que tem ansiedade do que tem depressão. É mais fácil dizer que tem alguma outra coisa do que ser bipolar, do que ser borderline, do que ser esquizofrênico. Porque existe esse preconceito da própria pessoa. Como que eu vou ser enxergada? Como que eu vou ser vista? Né? Eu assisti alguns vídeos para entender a história desse rapaz, gente, com o coração doendo. Menino lindo. Menino lindo, jovem com a vida toda pela frente, vítima de outras vítimas, né? E aí eu vejo muito esses debates de busca por culpado. Ah, o governo era para, ele já foi levado para o CAPS, ele fugiu do CAPS, às vezes fugia de abrigo, mas já era adulto, né? Foi para a prisão algumas vezes. Tinha época que estava medicado e ninguém sabia se ele estava continuando a medicação ou não. Então, tipo assim, são tantas coisas. E ficar procurando só o culpado, Ana, mas a gente tem que ver onde que está esses gaps para a gente atuar nisso. Concordo. Mas aqui eu não vou trazer para essa esfera, porque aqui a gente pode trazer várias ramificações e a esfera que eu quero tratar aqui no vídeo é que o quanto que você enxerga as pessoas que estão perto de você, o quanto que você olha para você, o quanto que você olha verdadeiramente para a sua saúde mental e você reconhece as suas questões mentais. O quanto que você dá importância para isso. E principalmente, gente, a estatística mostra que principalmente os homens, eles são vítimas em relação a que eles têm muita dificuldade de assumir isso. Embora tá muito mais do que antes, ainda tem essa dificuldade de procurar ajuda. O índice de suicídio em homem é muito maior que na mulher. O homem assumir que tem que alguma questão é mais delicado. E a mulher muitas vezes guarda a ponto de quando não aguenta mais é que vai olhar para aquilo, né? Então eu quero deixar esse vídeo como reflexão, tá? Que o Gerson era acompanhado, né, pelo Conselho Tutelar, né, as conselheiras que acompanhavam ele há vários anos já, ficou sempre em abrigos, instituições, 16 passagens, algumas anotações que eu fiz aqui. Então, eu deixei esse vídeo, né, o Gerson partiu, eu conversando com meu esposo, a gente disse assim, o menino viveu uma vida triste, uma vida cercada de tragédia, uma vida cercada de indiferença, uma vida cercada de rejeição, rejeitado por todos os lados, né? E pelo setor público, pela sua família, por vários lados, e morreu dessa forma, né? Passou por vários traumas do dia que nasceu ao dia que morreu. Então, que a morte do Vaqueirinho, não colocando ele aqui como mártir, como perfeito, ele já era adulto e ele cometeu erros e ele respondeu por todos esses erros, tá? Não justifica. Ter questões patológicas não justificam atos ilícitos. Não estou colocando dessa forma, tá? Mas eu quero te trazer só essa consciência, só essa reflexão de vamos olhar com mais compaixão, tanto para o outro como para a gente, vamos dar mais olhar mais para isso e outra,
para finalizar esse vídeo, que eu ia acabar esquecendo, eu vejo que estão procurando culpados. Muito mais fácil, né? Se o problema é o outro, eu não preciso mudar. Ah, o governo era para ter feito isso porque não fez. Ah, o zoológico era para ter feito isso. Ah, mas os psicólogos que trataram dele não viram isso. A responsabilidade é do psicólogo. Ah, a responsabilidade é dos assistentes sociais que não perceberam e tal. Gente, não é tão simples assim. Nós que tratamos com saúde mental, a gente não fica 24 horas por dia com a pessoa. Não é tão simples assim. Só procurar o culpado não é a solução. Infelizmente, o Gerson foi vítima disso, né? De todas essas questões. Ele buscou, ele se colocou nesse meio, ele se colocou nesse lugar. E a pobre da onça, a Leona, também foi só ela estava ali no lugar dela. Não foi os psicólogos que cuidavam dele, os assistentes sociais. Ah, é muito mais profundo do que isso. Vamos tratar a saúde mental com mais intencionalidade, com mais respeito, com mais empatia, tanto a sua como a do outro. E não ver com preconceito, porque é algo que qualquer uma pessoa pode passar. Qualquer uma pode desenvolver esquizofrenia, qualquer uma pode desenvolver depressão. Tem algumas patologias que têm mais predisposição genética, mas não é só isso, é multifatorial. O meio que a gente vive está cada vez mais propenso para isso. O excesso de informação, de estímulo, o ambiente estressante é algo que teu filho pode passar, você, seu esposo, sua mãe, seu pai, seu vizinho. Não olhe com preconceito, olhe com amor, olhe com paixão. Eu sou Ana Paula Mello, sou psicanalista, terapeuta, especialista em neurociência, treinadora comportamental. E se esse vídeo te fez refletir de alguma forma, eu queria mais bater esse papo, fazia tempo que eu não vinha trazer vídeo aqui. E triste, né? Eu pensei até em não gravar sobre isso, mas eu acho que é um tema que é importante a gente refletir. E se fez sentido para você, coloca aqui nos comentários, compartilha, né, com as pessoas que são importantes para você. Esse menino poderia ser um parente seu, poderia ser um amigo seu, poderia ser um vizinho seu, que não estava sendo enxergado. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.